Oi, pessoal. Hoje estamos no jornal O Panorama, com o bloco O Panorama da Psicologia, no Instituto INPE, no jardim aqui do INPE. O INPE é um Instituto de Medicina e Psicologia Integradas, referência em saúde mental em Brasília. Trabalhamos com equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogos, psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, neurologistas e entre outros profissionais. Trabalhamos com pesquisa, ensino e educação. Hoje trouxemos aqui a diretora-presidente do Instituto, do INPE, e é neuropsicóloga. A gente vai trazer um assunto muito interessante, que é o check-up cerebral. Muito se ouve falar sobre check-up, a gente faz um check-up da vista, ver se o grau aumentou ou não. A gente faz um check-up sanguíneo para verificar glicose, cortisol, e entre outros check-up coração e o check-up cerebral. Pouco se ouve falar sobre isso. Então a gente trouxe a especialista em check-up, neuropsicóloga, a doutora Francisca, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Então, gente, a gente ouve sempre falar em check-up, mas dificilmente se ouve falar sobre check-up cerebral, E o INPE ele existe há mais de 24 anos e nós criamos muitas novas tecnologias para tratar o cérebro. Então, à medida que o tempo foi passando, nós achamos necessário criar um programa de check-up cerebral. Então, criamos esse programa, por quê? Porque é necessário. Nós muitas vezes esquecemos o nosso órgão mais importante, o cérebro. Então, o cérebro, ele é pouco estudado, Era pouco estudado. Atualmente não, nós já sabemos muito sobre o cérebro. Antes, o cérebro era uma caixa preta, não se sabia nada que ocorria lá dentro, não é? Mas graças a Deus, graças à ciência, à evolução da ciência, da tecnologia, nós podemos fazer isso, tá? Porque o cérebro, gente, é um órgão como outro qualquer, Você vai ao ortopedista regularmente, você vai a um cardiologista regularmente. Então, você precisa ir agora a um profissional do cérebro, para fazer o seu check-up, para fazer a avaliação do seu cérebro. Como é que ele está, não é? Então, o que nós fazemos? Nós avaliamos o cérebro do ponto de vista cognitivo, que é para ver a atenção, a memória, porque muitos de nós chegam aos 40, aos 50 anos, a gente vai ficando mais esquecidos, Você vai ler um livro e aí você lê a primeira página, quando passa para outra, você já esqueceu o que você leu, ou você esqueceu o que você fez ontem. Então, é importante como é que anda o meu cérebro, é importante eu avaliar. Então, no caso, o check-up, ele vai fazer uma avaliação, você vai avaliar o funcionamento e depois dessa avaliação ele vai indicar talvez possíveis tratamentos, correto? Sim, então a gente avalia, faz essa avaliação do ponto de vista emocional, do ponto de vista cognitivo e fisiológico, porque nós fazemos um exame funcional para ver o quê? Alguns sensores são colocados nas digitais, aqui no encéfalo, para ver a nossa predominância de ondas, como está o nosso sistema funcional. Então, isso é importante também na avaliação do cérebro. Então, porque existem muitas variáveis e muitos acontecimentos que impactam sobre o nosso cérebro, O estresse é muito importante, até para, como as pessoas falam, queima o cérebro, não é queimando neurônio, O estresse. A depressão, gente, é muito importante, Ele faz um impacto muito grande no cérebro, na saúde do nosso cérebro. A ansiedade, que hoje o Brasil, você sabia que é o país que tem um número maior de ansiedade no mundo, Maior uso de o índice Então, tudo isso impacta sobre o cérebro. Então, o nosso objetivo, gente, é avaliar os cérebros a partir dos anos, até 100 anos. Eu espero que a gente viva até 100, 150.
Com o cérebro em perfeito em funcionamento. perfeito funcionamento, né? Ele está sendo avaliado, tratado Exato. desde cedo. Exato. Esse órgão ele vai ter uma longevidade Então, agora, o melhor, né? importante, gente, é que a gente avalia o cérebro. Se se esse cérebro apresenta algum déficit, a gente trata, não é? Para esse déficit não progredir, não ficar crônico. Então, isso é muito importante. A gente avalia e trata o cérebro. Eu vi, né, aqui no INPE a gente tem uma divisão de check-ups. Tem o check-up Kids, o check-up que é o de adultos mesmo, que você estava falando, Sim. que é o que tem mais saída, entrada, né, de Sim. pacientes. E tem o check-up para idosos. Então, você pode falar um pouquinho do check-up por idades? Aqui no INPE, toda criança e adolescente que entra no INPE, eles são avaliados. Por quê? Porque nós temos um pilar muito importante que é a prevenção. Então, a criança que entra, nós vamos querer saber o que é se essa criança tem algum transtorno, né? Que são os mais importantes, que é o TDAH, a dislexia, né? Ou um outro de autismo, ou qualquer um outro transtorno. Então, a gente faz o check-up teen para adolescente, esse adolescente que entra, que às vezes tem algum transtorno ou de depressão, porque hoje em dia a depressão atinge desde a criança pequena de 7 anos até o idoso, né? Então a gente faz esses check-ups para até orientar e encaminhar essa criança para o psicólogo, para o especialista para ser tratado. Então quando a criança entra no INPE, a gente vai investigar, né? Por isso é o check-up teen e o check-up kids, né? A gente vai investigar essa criança e encaminhar para aquele profissional especialista naquele transtorno ou, né, o que ela apresentar. Doutora Francisca, tem algumas perguntas dos internautas sobre o check-up e eles perguntaram se o check-up é feito por um médico. Como é que é formada a equipe do check-up? Eu percebi que teve muita curiosidade de que profissionais que abarcam essa equipe que faz o check-up cerebral. Porque aqui nós temos a área, né, do INPE High-Tech. Então, no INPE High-Tech nós temos o psiquiatra, nós temos o neurologista, nós temos o neuropsicólogo, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o psicomotricista. Então, nós temos uma equipe que vai fazer essa avaliação. Então, se a gente fizer uma avaliação cognitiva, por exemplo, e houver a necessidade de encaminhar para um exame, para uma tomografia, para ver a estrutura do cérebro, por exemplo, a gente pede ao psiquiatra ou ao neurologista que faça, né, essa avaliação. Então, ele vai, sai, faz todos esses exames. Então, nós temos uma equipe que faz essa avaliação. Tanto a avaliação do check-up cerebral para adultos e idosos, quanto para o check-up kids e o check-up teens, né? Então, toda a avaliação, porque nós trabalhamos em equipe. O INPE, ele funciona nessa abordagem multidisciplinar. Então, vem uma criança, um adolescente, um idoso para fazer... Ele vai ser visto, né, por vários outros profissionais, cada um, né, na sua área, olhando, avaliando aquele paciente. Uma outra pergunta que eu achei interessante foi se precisa de algum encaminhamento, pedido do médico para fazer a avaliação do check-up cerebral, fazer a avaliação, o check-up. Eles querem saber se a pessoa sentiu uma dificuldade na memória, uma dificuldade na atenção, está estudando para concurso, não consegue armazenar, lê uma página várias vezes, está lendo, já pulou a linha. E não era assim antes, está percebendo algumas dificuldades, né, nas habilidades cognitivas. Eu posso chegar no INPE e solicitar esse check-up? Sim, qualquer pessoa. Chega, olha, eu estou esquecida, ou eu estou achando que eu estou com algum problema
na memória ou algum problema no meu cérebro, não está funcionando direito, porque muita gente chega e diz, não estou funcionando direito. Eu acho, Francisco, que eu estou burra, porque olha, é ótimo, eu lia rapidamente, entendia. Hoje, eu não consigo. Eu acho que alguma coisa está acontecendo comigo. Eu acho que eu estou demente, eu estou com uma demência. Né? Muitas vezes não, a gente avalia e aquela pessoa, até foi jovem, não tem nenhum problema. O problema dela no momento é a ansiedade, ou ela está passando por uma depressão, e não tem problema, o cérebro está intacto, né? Está funcionando normalmente. Só o que está atrapalhando naquele momento é algum transtorno, alguma doença, algum outro fator. Na questão agora, né, nesse momento que a gente vem vivendo de isolamento social, pandemia, você acredita, você percebeu que houve um aumento de casos de pessoas com dificuldades emocionais, pessoas procurando mais o check-up? Sim, nossa gente, muito. Inclusive, principalmente as crianças e adolescentes. Né? Quando a gente vai avaliar, fazer um check-up kid, por exemplo, a gente aplica testes de estresse, né? E geralmente a maioria das crianças está num nível, né, até de alerta. O cérebro ele fica em alerta o tempo todo, né? E isso causa transtorno, isso causa problemas, né? Níveis de ansiedade, depressão, né, aumentaram exponencialmente, né, em tempos de isolamento social nas crianças e adolescentes. Sim. Porque eles não conseguem compreender o momento, não como um adulto que entende que ele precisa ficar em isolamento, né? Ele consegue trazer o trabalho para casa, ele consegue se organizar. Sim. Agora a criança não, é tirada todo o mundo dela, o mundo da criança é o mundo lúdico, é o mundo dos coleguinhas, é o mundo da escola, é o mundo de descer no prédio, sair na rua. Isso é retirado dela, ela é trancafiada, digamos assim, em casa, e não é da biologia do ser humano, né? E também os adultos sentem muito. Não é? Porque, olha, atendimento de casais, né, aumentou muito, porque o número de separações, gente, aumentou, mas assim, há números, né, que a gente não via antes. Então, os adultos, os casais, quantas separações, quantos divórcios, né, por causa dessa pandemia. Né? E, além do mais, as crianças, adolescentes. Então, todos, realmente, a gente tem tido um número grande aqui, né? Na telemedicina, por exemplo, que a gente tem, a nível que as pessoas ficam com medo de sair de casa, então a gente atende em casa, né? Online, o atendimento é online. Então, com certeza, essa pandemia aumentou demais o número de problemas, né? Problemas em todos os sentidos, principalmente emocionais, né? Eu achei interessante a gente finalizar com a questão do cérebro ser um órgão tão importante e pouco trabalhado, visto, enxergado. E como é fundamental, de tudo que você falou, a gente tratar o cérebro ao longo da vida, né? Quanto criança, fazer uma avaliação para ver como é que está seu filho. O adolescente, como é que está aí o desenvolvimento, né, saiu do corpo infantil para o corpo adolescente, está indo para uma fase adulta, nessa transição, esse adolescer. E depois, na fase do adulto jovem, que também é uma fase importante, que vai ter que decidir a faculdade, que vai já entrar na faculdade, vai começar a trabalhar, vai de repente já casa, tem filhos, enfim. E na fase adulta, depois que você está no trabalho, os estresses do trabalho, concorrência, incertezas, né? Depois da fase adulta e idosa. Então, toda essa parte do desenvolvimento, você está tratando o cérebro, olhando, investigando. Né? Inclusive, gente, otimizando o cérebro. Porque aqui nós fazemos através de estimulação magnética transcraniana, estimulação elétrica, nós temos a neurometria, que é com biofeedback, neurofeedback, né? E vamos estimular esse cérebro até para a pessoa até ficar mais inteligente, não é? Porque muitas vezes a pessoa vem, até a época dos concurseiros, ou a pessoa vai, ou está fazendo um curso mais difícil e ela não está conseguindo avançar,
Então a gente avalia esse cérebro, treina esse cérebro, a gente prepara o cérebro para aprender. Porque muitas vezes a gente pega um cérebro, né? Vamos falar no sentido de cérebro. Você vai lá, a gente vê um cérebro. Então, esse cérebro, ele está tendo dificuldade de aprender. Por quê? Muitas vezes ele está com um predomínio de ondas muito baixo. Então, muitas vezes a pessoa chega, Francisco, doutora Sara, eu estou assim muito desanimada, desmotivada para aprender. Eu estou pensando em deixar tudo. E a gente vai avaliar esse cérebro e ver que realmente ela está com baixa energia, não é? Ela está com problema, ela não está controlando a ansiedade. Tudo isso a gente vê e trata. Isso é importante. A gente faz o diagnóstico e trata, não é? E prepara esse cérebro para aprender. E otimiza, e muita gente fica mais inteligente. Muita gente, vários, né, casos aqui que a gente tem, né, de, poxa vida, meu cérebro era um, agora eu estou vendo tudo mais claro, mais, né, eu estou mais inteligente. Não é? Por quê? Porque a gente otimiza também, a gente estimula esse cérebro, a gente aumenta a circuitaria, o cérebro fica maior, né? Porque aumenta o número de circuitos cerebrais, aumenta a circuitaria. Então eu vou ser capaz de aprender mais rapidamente, não é? Sim. E a pessoa fica, se eu resolvo o problema da ansiedade, se a pessoa está muito ansiosa, é lógico, gente, que a pessoa muito ansiosa não vai conseguir aprender como uma pessoa que não esteja ansiosa, não é? Uma pessoa que esteja com uma depressão, gente, a depressão é terrível para o cérebro, ele impacta muito o cérebro. Então, vamos tratar. Então, o que a gente precisa fazer? Tratar. Vamos tratar. Então, o INPE, né, tem todas essas tecnologias para diagnosticar e tratar o cérebro, gente. Muito bem. Doutora Francisca, queria agradecer. Você pode ter participado desse quadro, né, o Panorama da Psicologia, muito rico. Todas essas informações que você trouxe sobre o check-up cerebral. Muito obrigada por participar. Sim, foi incrível. E venham conhecer essa nova possibilidade que é o check-up cerebral e o tratamento. O Panorama, experiência além da notícia.